Desde 2017, nós estamos literalmente colocando o curso no primeiro semestre do ano. No segundo semestre, nós temos um curso de dialogadores, além do que nós estamos promovendo ao longo do ano outros cursos que serão anunciados. Gostaria de convidar a todos para uma prece de abertura, esperando que ela nos sirva também de espaço mental para podermos focar o interesse nesta tarde, em todas as outras, nesse assunto que é por demais importante para nós espíritas, em particular dentro da doutrina, conforme as obras têm nos informado. Vamos respirar com calma, encher o peito de ar, inspirar pelo nariz, trocando o ar dos nossos pulmões, oxigenando o nosso cérebro. Isso nos auxilia por demais, porque o assunto é fluido e não há maior lugar no universo do que no ar que nós respiramos, que não esteja cheio de fluido. Bom e amado Mestre Jesus, Divino Pastor de nossas almas, uma vez mais, Senhor, ligados à Tua bondade e ao Teu amor, aqui estamos unidos, encarnados e desencarnados, para buscar dentro de nós os melhores caminhos intelectuais, sedimentando os processos éticos e morais de nossas almas, à luz do Teu Evangelho de amor, para que possamos aprender a melhor trabalhar dentro da Tua doutrina de amor, servindo aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Que nesses próximos 2 meses, 8 semanas, nós possamos, juntos e unidos, melhor produzir, para que cada um de nós possa, ao sair daqui, amealhar conhecimentos necessários para a aplicação da fluidoterapia em nossas casas espíritas, auxiliando a todos aqueles que vierem nos consultar, nos buscar de maneira acolhedora, conforme Tu mesmo nos ensinaste, bom e amado Mestre. Que a Tua luz ilumine o nosso caminhar, que nessa jornada possamos fazer o nosso melhor, para que nós possamos posteriormente fazer também o melhor pelos nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, hoje e sempre, que assim seja. Eu vou... Jackson, você me faz uma gentileza? Pede para a dona Marina fechar a porta e vir aqui para o salão, porque eu preciso dela. Todo o nosso trabalho está fundamentado na apostila que vocês vão receber. Nós vamos transferir a apostila ainda esta semana, se não hoje, pelo Zap, né? Essa apostilinha pequenininha aqui, só tem 60 folhas, nem isso, 54. Só 54. E todo o conteúdo da matéria que for vista aqui está aqui. Essa apostila foi produzida com base em A Gênese, o Livro dos Espíritos, e nessas obras que estão sobre a mesa. Passes e Radiações do Edgar Armond, Terapia pelos Passes do projeto Manuel Filomeno de Miranda, o Passe do Jacó de Mello, o livro mais antigo deles todos, né? Técnicas da Mediunidade, que é do Pastorino, da Teresinha de Jesus, o livro sobre passes e fluidos, Mediunidade do Edgar Armond, Diretrizes de Segurança do Divaldo Pereira Franco e do Raul, e um livro chamado Mediunidade, Corpo e Alma, que foi uma coletânea escrita pelo Carlos Bacelli, de diversos autores que falam exclusivamente sobre os processos mediúnicos, onde estão inclusos as questões fluidoterápicas.
quero dizer a todos, né, que nós temos uma diretriz de trabalho. Impreterivelmente nós fecharemos a porta às 4h05 todas as tardes. Isso para manter um certo padrão de curso, porque assim como a gente tem horário para entrar, nós temos horário para sair. Então todo mundo às vezes se programa para sair às 6 horas. Então nós precisamos terminar o trabalho 5 para 6, para que todos possam ir aos seus compromissos depois das 6 horas, ainda mais que é sábado e é bem complicadinho para todo mundo, né? Então a gente tem família, tem filhos, tem esposo, tem esposa, tem outros compromissos e a gente entende isso. Por isso, a nossa intencionalidade de nos manter dentro desse horário para que nós possamos realizar o nosso trabalho e as nossas aulas serem complementares. Elas estão sendo gravadas, nós temos um site, né? Lá no YouTube, chama Centro Espírita José Marques Garcia, e todas as aulas gravadas estarão lá disponibilizadas. Perguntaram para mim, então eu posso assistir pelo YouTube? Pode, só que não é a mesma coisa, né? Estar aqui é uma troca de experiência que às vezes assistindo aula não é a mesma coisa. Então a gente grava. A aula assistida é para aquela pessoa que, infelizmente, como aconteceu hoje, né, o nosso companheiro Fabrício está com dengue, não vai poder vir. Nós temos 2 companheiras que vão, por força de terem um compromisso familiar fora de Franca, não puderam vir hoje, virão nas outras aulas. E nós temos uma ou outra companheira que talvez precise sair um pouco mais cedo. Então termina aí. Bem, por favor. Carlos, por gentileza. Pode deixar do jeito que está. Quero apresentar para vocês a equipe técnica deste trabalho. Pode chegar aqui, senão você... Marina, aqui. Essa é a nossa gestora, diretora e quem manda em mim. Tá? E a parte técnica... Vocês viram, né? Não adianta nada, mas tudo bem. A parte técnica do trabalho, a compilação do material, é ela que faz. E o Carlos Jimenez, que é o companheiraço, né, técnico, se não é ele, não sai nada disso aqui. Porque anteriormente o curso funcionava sem YouTube, sem toda a tecnologia que nós temos agora, graças ao Carlinho, que desenvolveu todo esse trabalho conosco. Além do que, esse aqui é um trabalho que nós conversamos muito, o Carlos trouxe a ideia, já compramos, né? Nós queremos fazer com que a Fundação Espírita Allan Kardec e o Centro Espírita José Marques Garcia se torne um polo educativo. Então, este ano nós teremos pelo menos mais 4 cursos parecidos com esse, como eu já disse. É o Dia de Dialogadores, Caminhos de Jesus, né? Caminhos de Jesus, que nós já fizemos, vamos repetir, e mais 2 outros cursos, possivelmente sobre perispírito, 4 aulas, e sobre a vida no plano espiritual, 5 aulas, até o final do ano. Isso para começar. Eventualmente alguma palestra, né? Eventualmente alguma palestra sobre algum tema específico que talvez vocês possam dizer, gostaríamos de ouvir tal assunto, né? Aí a gente convida aí as autoridades na doutrina, né? Que tem bastante aí, para vir falar com a gente, tá bom? Obrigado. Vamos agora aos detalhes técnicos. Sobre a mesinha à vossa esquerda, à minha esquerda e à vossa frente, nós temos água e garrafas de café, que estão aí para serem usadas. Eu mesmo já vou começar a usar, só para não dizer que, né? Vocês fiquem à vontade. Informo que o café está doce, porém não é açúcar. É sucralose, tá? Então, em pouca quantidade. Tem um outro adoçante ali, mas é para quem acha que precisa adoçar mais. A água também está ali. A minha já está separada ali naquele cantinho lá, que é para ficar do jeito que está. Tá bom? O que eu gostaria? Nesse primeiro momento, nós estamos falando a respeito do curso como um todo. As perguntas que porventura apareçam, eu pediria a vocês que esperassem um intervalo entre um slide e outro. Então, quando eu for mudar de slide, eu vou perguntar. E se eu não perguntar, o Carlos me lembra. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma coisa, alguma colocação? Estarei inteiramente à disposição para isso. Tá bom? Então, vamos lá. Fluidoterapia ou passe espírita. Já vamos começar aqui. Por que fluidoterapia? Kardec, nosso basilar doutrinário, né?
é a sedimentação de todo o nosso conhecimento, tanto em a Gênese como na Revista Espírita, nunca se referiu à fluidoterapia pelo termo passe. Isso é coisa de brasileiro. Já vou contar a história para vocês. Quando chegou aqui em 1880, 1890, aportou no Rio de Janeiro. E como o carioca é esperto, né, todo mundo sabe, né? Esperto. Falar fluidoterapia é muito difícil. E na casa espírita, o cara sentava para fazer fluidoterapia, erguia a mão e fazia passar a mão sobre a cabeça. E de passar a mão para passe foi um estalo. Então, está aí para vocês saberem a curiosidade doutrinária, o termo passe nasceu do carioquês passar a mão sobre as pessoas, não nas pessoas, sobre as pessoas, tá? Ficou passe e pegou. E o problema é que todo mundo comprou o termo passe, né? Mas o termo correto usado por Kardec é fluidoterapia e não passe. Vocês vão ver uma mistura, tanto na apostila quanto nos slides, o termo ser usado cá ou lá, que é para a gente ir acostumando o nosso ouvido a essa funcionabilidade do trabalho. A nossa aula inaugural, os apontamentos, vai do slide 3 ao slide 10. Então, vocês vão verificando que à medida em que as aulas vão aumentando, os slides também vão aumentando, né? Aqui, na primeira parte, e aqui começa a segunda parte do trabalho. Então, até aqui, nós vamos falar sobre assuntos diversos da doutrina que estão ligados à fluidoterapia. E, finalmente, aqui nós começamos a falar do trabalho fluidoterápico em si, tá? Perguntas? Algum apontamento? Vamos começar, né? Para refletir. Mediunidade gratuita. Dar de graça o que de graça receber. Lá Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Há alguma dúvida na cabeça de vocês sobre esta fala aqui? Não há, em nenhum momento, na casa espírita ou na doutrina espírita, alguém que possa cobrar alguma coisa. Se o fizer, não é doutrina espírita. Tá? Pode dar o nome que quiser, menos doutrina espírita. Ok? O passe, como eu disse, a fluidoterapia é um ato de amor, na sua expressão mais sublimada. Ou seja, qualquer atividade no campo da doação, com as quais nós participemos, ou lá na rua, ou aqui dentro da casa espírita, é um ato de amor. E se nós nos comportarmos desta maneira, nós não estaremos longe daquilo que Jesus nos ensinou. Dai de graça o que de graça recebestes. É uma doação ao paciente. Para nós, assistidos e pacientes, tem muito mesmo tecnologia, né? Terminologia. Todos que estão na casa espírita são adoentados da alma. Alguém são aí? Não. Não, né? Porque todos nós somos adoentados, todos nós somos devedores do processo do Cristo. Já vamos falar sobre isso aqui. Daquilo que o médium tem de melhor. Vocês estão vendo de quem é a fala, né? Sueli Caldas Chuba, em Obsessão e Expressão. De quem é que ela está se referindo aqui? A todos nós que vamos trabalhar na fluidoterapia. Somos médiuns. Médium passista, médium magnetizador, fluidoterapeuta, curador. Todos somos médiuns. Não há um que não o seja. Uns mais, uns menos. Um com mais amor, outros com mais técnica. Uns com mais razão, outros com mais coração. Porém, todos nós no processo mediúnico da doação de amor. Dúvida? Perguntas? Enriquecido com os fluidos que seu guia espiritual traz. Essa é a fala da Sueli. Por que ela cita guia espiritual? Tem muito espírita que fala assim, eu só começo o meu trabalho mediúnico se o guia se pronunciar. Desculpem, está atrasado 50 anos na doutrina. Isso era uma terminologia, era o hábito que tínhamos há 50 anos atrás, os médiuns de psicofonia, porque não havia conhecimento doutrinário. Hoje tem. Hoje nós sabemos que um trabalho mediúnico não depende do guia.
E por que o guia se manifestava há 50 anos atrás? Porque a gente era pobre de conhecimento. Nós não tínhamos a capacidade que nós temos hoje. Logo, eu conclamo a todos vocês e quem está nos ouvindo em casa, que não se esqueçam que trabalho mediúnico não depende de espírito nenhum. Depende de que você, médium, esteja disponibilizado internamente para o trabalho. Que você se coloque positivamente como atuante no trabalho. Não é deixar só o plano espiritual trabalhar, não. A nossa obrigação é trabalhar, porque senão a gente encosta, a gente terceiriza o trabalho dos espíritos. É muito ruim. Nós estamos aqui para trabalhar juntos, e não para terceirizar serviço. Então, é uma grupinha de 2 trabalhando. É mentira, não é de 2, tá? Às vezes tem 3, 4. É um encarnado e 3, 4 espíritos trabalhando junto com a gente. No mínimo. Na maioria das vezes até mais. Porque uma equipe espiritual não se forma da noite para o dia. Aliás, pelo contrário, o trabalho vem de lá para cá. A equipe vai se formando lá e se estabelece aqui. Eles esperam que nós estejamos capacitados de técnica e de conhecimento para aí então iniciar o trabalho conosco aqui. E ainda assim, eles nos dão um tempo bem grande, bem largo, para que a gente aprume no trabalho. Porque tem muita gente que começa e sai correndo, não dá conta, vai embora, não consegue, como diz o mineiro, firmar o taco. Não tem jeito. Nós estamos cansados de ver casa espírita que começa um trabalho aqui, o outro acolá, e no meio do caminho todo mundo vai embora e larga. Larga, como a gente brinca muito aqui, do chifre do boi. É fácil você começar, o difícil é sustentar, o difícil é se manter, o difícil é manter o trabalho funcional. Então entendam, como médiuns que somos, como trabalhadores da doutrina, nós precisamos nos disponibilizar internamente para o trabalho do Senhor, de Jesus. É mais ou menos como os irmãos da igreja crente. Vamos levantar a casa do Senhor, um templo. Quantos vocês acham que se apresentam para carregar pedra? Tijolo, cimento, cal? Todos. Todos vão lá. Todos. 90% do grupo religioso vai lá um dia ou 2 por semana para ajudar. Na casa espírita, vamos começar um trabalho intelectual. Quantos aparecem? 2, 3. Olhe lá. Olhe lá. Querem um exemplo? Então, quem está aqui e está trabalhando no SOS Depressão por Magnetismo às segundas e às quartas-feiras vão se lembrar. Começamos lá na FDF com o auditório cheio, 200 e tantas pessoas. Viemos para cá para o estudo, 115. Estamos em 35, 36 na segunda-feira, 25, 26 na quarta-feira. Viu? Tenho ou não tenho razão? É assim que funciona. Enriquecido com os fluidos que o seu guia espiritual traz, e ambos, médio e benfeitor espiritual, formando uma única vontade, expressando o mesmo sentimento de amor no trabalho, dedicado inteiramente ao auxílio dos nossos irmãos necessitados. E aqui vou fazer uma parada técnica para fazer um comentário com vocês. Estamos num planeta de provas e expiações. 4 características se assentam sobre nós. Um planeta penitenciário, porque a reencarnação compulsiva é uma penitência para todos nós. É muito difícil vocês ficarem dentro dessa jaula aí. Tem dia que dá vontade de sair correndo da jaula, de não estar mais aí dentro, porque o espírito fica preso por 70, 80, 60, 50 anos dentro dessa jaula. Para alguns, quando olham no espelho, né, ficam até assustados, porque a jaula é feia e um absurdo, né? Tá rindo? É porque você concorda. Tu é feio para chuchu. Também a gente sabe disso. Então, é penitenciária. É hospital. Enquanto espíritos no processo avassaladoramente de desenvolvimento de nossas almas, nós todos dependemos da bondade e da misericórdia de Jesus, porque somos adoentados da alma. Aquele que
achar que não é adoentado da alma, olha no espelho, ou procura o consultório do terapeuta, pode ligar para mim, que eu vou fazer você entender que você é doente da alma, sim. Todos nós somos. Aí nós temos mais 2. Oficina de trabalho. E disse-nos o Senhor, vais viver do suor do teu rosto para manter-se. Precisa trabalhar. Quem não trabalha, não? Come. Então, é penitenciária, é hospital e é oficina de trabalho. E, finalmente, o 4º é educandário. Nós estamos aqui para nos educar. Sem conhecimento, nós não vamos a lugar nenhum. Então, nós estamos vinculados a essas 4 características basilares da nossa existência, enquanto no mundo de provas e expiações. Penitenciária, hospital, oficina de trabalho e educandário. Sem essas 4 coisas, nós, entendendo, nós vamos compreender que é assim. A gente precisa se resignar e aceitar essa situação, por conta, não de Deus, nosso Pai, de nós mesmos. Não foi Ele que colocou essas características, como nós que escolhemos. Não quer tê-las, sublima. Trata de correr atrás do prejuízo e sair do planeta de provas e expiações. Simples assim. Ok? Perguntas? Alguma dúvida? Algum comentário? Pode ficar à vontade. Pode discordar, pode concordar, pode me xingar. Se não há comentários. Edgar Armond, em Passes e Radiações, diz: os passes, a fluidoterapia, são utilizados pelos espíritas sem a menor preocupação de conhecimento prático ou teórico, e nem por isso sua aplicação se torna menos útil. Ouviram a frase dele? Sem embasamento teórico, sem conhecimento. Quando que esse livro foi escrito, vocês sabem? 1935, 1940. Deixa eu ver. Um ou outro aqui nasceu nessa década. A maioria não. Então preste atenção, que a fala de Edgar Armond é extemporânea. Serviu para aquela época. Hoje não pode servir mais. Não é possível que o espírita, depois de 70 anos, com a bibliografia que nós temos, de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, de Sueli Caldas Schubert, sei lá, tem a Pastorino, Terezinha de Jesus, tem a perder de vista. Nós não tenhamos interesse em aprender, em conhecer. É um absurdo, né? Sendo que uma norma ditada por Kardec para todos nós é espíritas, instruí-vos, porque o principal, é o primordial no processo doutrinário. Se nós não nos instruirmos, nós não crescemos, nós vamos ficar como os nossos irmãos de outras religiões. Sim, senhor, não, senhor, sim, senhor, não, senhor. E a doutrina é racional. A doutrina é de uso da mente e do coração, é claro. Porque lá fora, nem na mente e nem no coração. Entra e sai, entra e sai, entra e sai, 24 horas por dia, de qualquer templo religioso, e não põe amor. São raros aqueles que o fazem com amor. Não pensem que isso não acontece na doutrina espírita. Acontece na sua grande maioria. Porque nós somos espíritos com 4 características. Penitenciária, hospital, oficina e educandário. Nós levamos tempo para aprender, para educar. 2000 anos, Jesus disse, amai-vos. E nada. E nada. Até hoje isso não acontece. Eu amo o meu próximo. Sai ali, deixa o cara dar uma fechada no trânsito. Vamos ver quanto que você ama ele. Vamos ver. Né? Aquela cunhada, gente boa que você gosta, a Ivanilda adora a cunhada dela, né, Cida? É o meu amorzinho e tal. Pisa no meu pé, na minha unha. Fala alguma coisa para você ver se já não... E diz que eu estou errado. Estou falando da cunhada que é brincadeira, mas pode ser a sogra. Que Deus a tenha. Lá na casa da minha irmã, minha cunhada. Né? E a minha esposa está aguentando a dela lá em casa. Dando um trabalho. Funciona assim. A gente vai aprimorando o processo.
Mas são 2000 anos depois de Jesus e nós não aprendemos esse troço aqui ainda. Teoria, nós precisamos embasar. Porque senão, só ir lá e deixar terceirizado o serviço, porque aqui era terceirização, ó. A gente não sabia nada de teoria, os espíritos vinham, fazia tudo e ia embora, acabou. Não é assim mais. Não é e não deve ser assim. A casa espírita que não tem teoria mediúnica, não tem exercício, não tem trabalho nessa área, sinto muito, me perdoem, está fora do campo doutrinário. Pode ser qualquer coisa, mesmo doutrina espírita. No entanto, aos espíritas bastará assimilar conhecimentos básicos para não agirem às cegas ou inconscientemente e os utilizarem com elevado propósito de se tornarem úteis ao próximo, porque esta prática está ao alcance de todos. A fluidoterapia é o movimento mediúnico mais próximo de nós. Não precisa incorporar, não precisa escrever, só precisa doar. Só precisa de amor com técnica, embasada, mas amor. Não é nada, não precisa de mais nada. Eu posso fazer fluidoterapia onde eu quiser, com quem eu quiser, sentado no cinema ao lado de alguém, eu com a mãozinha nas costas, ele ou ela assistindo o filme e eu pensando em Jesus, vibrando. Podemos fazer aqui para uma pessoa que está ali, podemos fazer aqui para uma pessoa que está na China. Porque vibração, pensamento é fluido que vai de uma mente para outra. E vamos falar disso ao longo do nosso trabalho, já, não vai demorar muito. O ser humano é um centro atrativo, produtor de energia e captador de energia. Ele produz e ele capta, é uma troca. E é capaz de proceder à sua captação, armazenamento e distribuição aos necessitados. Nós armazenamos energia. Nós somos, o exemplo que mais me cai é o da caixa d'água. Caixa d'água. Ela enche. Você usa a caixa d'água. Dali a pouco, automaticamente ela enche de novo. Não é assim? Funciona assim. Você baixou o nível. Você pode chegar até quase lá embaixo assim. Dali a pouco começa a água. Enche a caixa d'água de novo. Armazena, capta, armazena e distribui aos necessitados. Bastando para isso o desejo sincero e humilde de exercer esta dignificante tarefa de caridade evangélica segundo os ensinamentos de Jesus. E nós temos um monte de exemplos do Cristo, muitos e muitos exemplos disso aqui, da doação fluidoterápica. Nós não precisamos, é só ler as obras. A gente pega as parábolas de Jesus e nós vamos ver uma imensidade de momentos em que a doação fluidoterápica acontece por parte do Cristo, sem nenhum problema, seja para a prostituta, para a mãe de família, para o soldado romano. Vocês lembram do soldado romano? Da parábola? Da historinha? O centurião veio correndo e disse: Senhor, meu servo, meu melhor servo está morrendo. E ele disse: por que me procuras? Falou: Senhor, eu acredito em vós. Tu acreditas em mim que sou judeu? Sim, eu vou acreditar. Vai, porque a tua fé já salvou o teu servo. O que ele fez? Doou. Mas ele não doou sozinho. Ele se utilizou da doação do próprio centurião. Ele utilizou da energia dele também. Assim como fez com todos os outros, em todos os outros momentos. Nós é que precisamos aprender a fazer isso. Está na nossa cara. A gente não consegue enxergar. A gente não consegue ver. A pessoa está passando mal. Rosaura, o coitado do Fabrício está com dengue, Rosaura. Vai lá, bem. Mete um exemplo fluido terápico nele lá na cabecinha dele, até reza na cabeça dele. Levanta, vagabundo, levanta, você precisa trabalhar amanhã. É assim. Faz que nem a Renata faz com o Emerson. Segunda-feira ela para fora da cama, bora, vamos. Ela dá um passe nele com os pés. Chuc, sai, vai trabalhar, vai trabalhar. É assim, só não acontece isso lá em casa, graças a Deus, porque sou eu que levanto rapidamente da cama para ela não me chutar, que eu sou bobo, eu fujo antes dela. Ela começa a abrir os olhos, eu já, para fora. É. Lá assim também, Jackson? Ele falou meio assim, né? Oi, tudo bem aí? Lá com você também é assim, não?
Não? Alguma pergunta? Vocês estão muito sérios. Pois não, Marina? Essa é a outra Marina, tá? Tem uma Marina lá atrás e tem uma Marina aqui na frente. As duas loirinhas bonitinhas. Uma lá e outra aqui. Fala. Fala alto. Você estava falando dos exemplos das passagens de Jesus que envolveram aí troca de fluido. Sim. A passagem da mulher hemorrágica seria um desses casos? Então, essa é a única que eu não gosto de falar, que eu começo a chorar. Hoje a Marina já me fez chorar logo na cama hoje, porque ela abriu o YouTube lá e tinha essa passagem no The Chosen da mulher hemorrágica. E essa eu choro todas as vezes, eu não gosto nem entrar muito, nem contar a historinha, tá? Eu choro todas as vezes. Sim, pronto. Respondi a sua pergunta? Tá bom assim, né? Então tá. Para não me fazer chorar logo hoje, né? Logo na entrada. Alguma pergunta aqui? Podemos passar então. Como aplicar o passe espírita? Não pulei não, né, Carlos? É aí mesmo, né? Então tá certo. Oficialmente, a doutrina espírita não prescreve uma metodologia. Não tem. Não tem uma metodologia. A doutrina espírita, Kardec não diz faz assim ou faz assado. Este exercício veio ao longo dos anos do desenvolvimento doutrinário, do conhecimento técnico que nós espíritas fomos aprendendo. E aí os espíritos, muito gentilmente, de uma maneira muito diligente, gradativamente foram nos ensinando. Aliás, a técnica não é dos espíritos, é de Jesus. Porque ele disse, nada vos falei por totalidade. Haverá outros que falarão por mim. Porque na realidade é assim, a gente só pode estar apto a um determinado nível de conhecimento quando a gente tiver essa capacidade. Então os espíritos não nos trazem coisas muito para frente se a gente não sabe melhorar aqui. E hoje, dentro da doutrina espírita, nós temos instrução, conhecimento, para pelo menos 400 anos de estudo contínuo. 400 anos, escrevam. Nós temos livros doutrinários complementares da obra kardeciana para 400 anos de estudo. Não pensem vocês que os espíritos vão trazer outro Chico Xavier, outro Divaldo Pereira Franco nos próximos 100 anos. Esqueçam. Esqueçam. Vamos estudar o que nós temos. E temos muito. Querem fazer uma brincadeira? Topam? Sim? Beleza. Quem lê o Evangelho todo dia, levanta a mão. Todo dia. Não lê o Evangelho todo dia? Quem já leu o Livro dos Espíritos, levanta a mão. Muito bem, melhorou. E quem já estudou o Livro dos Espíritos, levanta a mão. Muito bom. Livro dos Médiuns, quem já leu, quem já estudou, baixa a mão, quem já só leu, aí não vale. A Gênese, quem já leu a Gênese, e estudou a Gênese, estudou. Já tá bom, já estamos em 3. Céu e Inferno, quem já leu, quem já estudou Céu e Inferno. Bom, porque o Céu e Inferno traz exatamente aquilo que a gente quer falar de mediunidade, está lá em Céu e Inferno. O processo mediúnico está lá. Revista Espírita, quem já leu? Tudo? Já leu todas? Algumas. Algumas. Porque a obra é densa. Isso aí é só Kardec. Só Kardec. Não vamos tecer maiores comentários de Chico Xavier de Divaldo Pereira Franco. Só a Jana de Ângeles nos deixa uma bibliografia de mais ou menos 25 livros trabalhados sobre pensamento doutrinário, sobre psicologia espírita, sobre trabalho de doação, e só a Joana com o Divaldo. E olha que quem escreveu a maior obra foi o Chico, né? 400 e tantos livros. Então, parem para pensar o quanto que nós precisamos estudar. E estudar significa internalizar, colocar dentro de nós. A maioria de nós ainda não começou a fazer isso. Cada grupo é livre para se posicionar da maneira que melhor entende. Cada casa espírita, sem exageros, dentro de uma fundamentação doutrinária lógica, ou seja, dentro de Kardec. Fugiu de Kardec, está errado. Fugiu de Kardec, está errado. Não inventa. Está em Kardec? Está dentro das obras complementares? Nem estou fugindo, hein? Presta atenção. Está dentro do que o Chico mostrou? Está dentro do que o Divaldo mostrou? Então está dentro. Não tem nada escrito sobre qualquer outro assunto dentro da obra doutrinária, não é espírita.
Não é espírita. É invencionice. Alguém está enfiando esse troço aí. Não vou tecer maiores assuntos, porque é inteligente e entende o que eu estou falando. Considerar que o passe não sortirá efeito. Se o médium não tiver dentro de si a vontade de ajudar e condição moral salutar para concretizá-lo. O que significa condição moral? Você não pode pedir para um drogado te dar passe. Não tem condição moral. Para um cara que é um pedófilo. Para um cara que tem uma vida sexual desregrada. Aí. Moral, condição moral. O processo fluidoterápico, ele acontece dentro de um processo moral também. Ô Chico, deixa eu fazer uma pergunta. Lá no terreiro de Umbanda, cuidado, já vamos pôr um ponto de interrogação aí. Ah, tem um cara lá que dá passe, mas eu sei que a vida dele não é lá muito dessas coisas. De quem é o problema? Dele. A Umbanda não tem nada com isso. Não mistura alho com bugalho. Porque lá o Fernandinho também dá passe, ele é católico. O pastor Cláudio também dá passe. Você vai na igreja, ele está com as mãos levantadas assim, ó, abençoando todo mundo. Como chama isso? Eles podem dar o nome que quiser. É fluidoterapia. Você está fazendo doação de energia. Então, cuidado. Porque eu conheço um espírita lá em Goiânia, não, em Goiás, que curava, que cortava, está preso. E eu conheci ele novinho, hein? Eu fui lá quando ele começou o trabalho. Na época que ele começou, ele era 100%. 100%. No transcorrer da vida, ó, a coisa foi água abaixo. Fala alto. Qualquer religião que trabalha com imposição das mãos é fluidoterapia? É doação. Qualquer. Você vai no Jorrei Messiânico, é fluidoterapia. O termo fluidoterapia, Kardec deixou bem claro, é doação de energia. Nossa, qualquer um. Doação de energia. Fala, filho. Existe alguma religião, algumas coisas que eles manipulam essa energia, assim, fluindo uma energia, mas não na intenção de ajudar? Sim, claro, porque é energia. Energia negativa. Mas infelizmente tem. Existem espíritos muito capacitados no campo, vou chamar de fluidoterapia negativa, tá? Da hipnose, tá? Existe muito. Não sou eu que estou dizendo isso. Leiam Manuel Filomeno de Miranda, em 2 ou 3 obras, Dr. Bezerra de Menezes traz uma explicação fantástica a respeito desse processo aí. Sim, existe pessoas que conseguem manipular negativamente os fluidos, tá? É fluidoterapia? Não deixa de ser, mas é negativa, tá bom? Então, não necessariamente tem que estar relacionado à religião. Não, está relacionado com isso aqui, ó. Olha aqui, não surtirá efeito se o médico não tiver a vontade de ajudar, condição moral. O que a gente pode pensar disso aí? O cara que trabalha com uma vibração negativa, que faz, quando é que aquela vibração efetivamente acerta o alvo? Quando? Quando está receptivo. Obrigado, Sérgio. Nota 10, prestou atenção no slide anterior. Nós não somos polo emanador, captador, armazenador e receptor. Se você baixa a vibração, a energia negativa te pega. Se você está com a sua energia vibratória, se o seu nível moral é alto, vocês já viram algum espírito da estirpe de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, dizer que alguma coisa ruim pegou neles? Não. Por quê? Porque eu estou sempre... Chico, mas a gente é inferior ainda. É assim, realmente. Mas a gente pode fazer o possível para manter o padrão elevado. Não, Chico, mas dá um exemplo prático aí. Se eu ficar correndo só atrás de dinheiro, por exemplo, dinheiro do curso, eu estou baixando o padrão moral. Tá. Na realidade, assim, a materialidade, já que você tocou em dinheiro, né? Vamos falar de dinheiro. Tudo aquilo que nos leva a exacerbar na matéria nos traz para baixo. Quer um exemplo? Além do dinheiro, sexo, bebida, fumo, é matéria, não é? Não é matéria? Ou vocês acham que não é? É matéria. Vamos dar outro exemplo? Vaidade. Não, vamos dar um exemplo físico. Futebol.
Chico, o que futebol tem com estudo? Fica lá no campo de futebol 24 horas xingando o juiz para você ver uma coisa. Como é que você chega em casa? Dirigindo o carro, vou assistir corrida. Vum, vum, vum. Aí você chega com a dor no pescoço, né? Mas não é isso, é a questão vibracional. Quantas vezes vocês não entram num lugar, você entra e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Duas coisas, primeiro você é esponjinha, né? Já pegou logo, né, a vibração negativa do ambiente. Tem uma esponja sentada, 2 esponjas sentadas lá no fundo, tem mais uns esponjas esparramados por aqui, tem que controlar, tem que saber, por isso a questão técnica, saber o que fazer para desvincular. Não é só ser o burrinho puxando carroça. Você tem que puxar a carroça, trazer para o centro, mas você também precisa aprender a se desvincular, que é o que nós vamos aprender aqui. Espero que todos aprendam a se desvincular desse processo. Tá bom? Se o passista for pessoa de má índole, olha aí, problema de condição moral, é de má índole. Se o paciente não tiver dentro de si a vontade de melhorar, você está dando passe. O paciente senta lá e começa. Putz, está na hora do futebol, meu Deus, não vai acabar esse trem. Nossa senhora, eu marquei com aquela menina gostosa, aquele cara gente boa, aquele garoto que me chamou para sair fazer um programa. Você está recebendo o quê? Niente, nada. É bater e voltar, bater e voltar. Tem um slide num desses livros que o cara está dando passe, aí sai aquele jato assim, bate na cabeça. Exatamente isso que acontece. É como se você fosse tomar banho de guarda-chuva. Você pode até molhar os pés, mas na cabeça não cai de jeito nenhum. Gostou? Boa essa, né? Se o paciente não tiver dentro de si vontade de melhorar, precisa ter aquele, né? Eu preciso estar consciente que Jesus está me ajudando. Eu vou tomar o passe na expectativa de que aquilo me traga o bem, me faça bem. Ah, mas o cara está doente no hospital em coma. Só aí já é um ponto positivo, que ele está em coma. Você está trabalhando com uma pessoa que está desligado do processo. Então, a doação é muito maior ainda. Quando a pessoa está ligada, está prestando atenção, ela está cerebralmente com a mente funcional, está em coma ou não está. Então, qualquer um que esteja fora de si, percepção não, como falar, a recepção é muito maior no processo, tá? Pergunta, Fernando. E a questão da criança, que a gente vai tratar, ela quer sair do lugar assim. Então, aí nós já temos alguns casos excepcionais, né? Sempre tem. Existem os casos, as exceções, né? O espírito reencarna. Tem que ficar claro para nós que o reencarne tem 4 características básicas. É um espírito que está vindo do passado. Ele é criança para nós, mas naquele lugar que ele está hoje, na função de criança, de figura de criança, não está uma criança, está um espírito que traz uma historificação. É por isso que eu gosto de falar sempre, né? Lá no consultório eu falo assim, ó, nós temos passado presente nessa vida, passado pretérito, passado que veio, nós trazemos. E as crianças, dependendo do padrão da criança, ela muito cedo, na minha época, a criança era criança até 8 anos de idade. A gente começava a virar pré-adolescente aos 9, né? Até os 10, 11. Aos 12, a gente começava a virar adolescente. Hoje, nós temos 2 situações diferenciadas. Criança que só sai da infância aos 15 e criança que sai da infância aos 5. Por 2 motivos. Ou estou muito à frente do meu tempo, ou estou muito adoentado da alma. Isso nós precisamos observar. E entender, e aceitar. Eu tenho um filho doente. Por quê? Porque ele com 5 anos, ele dá show. Cai para o chão, revira. Já tentei, já fui psicopedagógico, já fui para o psiquiatra, já fui para terapia, nada, já fui para o centro espírita, nada resolve. Então vamos para o médico clínico fazer uma avaliação neurológica que tem alguma coisa errada com aquela criança. Não interessa se teu filho é uma criança que está com um problema neurológico. E eu sempre digo lá no consultório, quando me apresentam uma criança com 12, 13 anos, com algum processo, eu pergunto para a mãe,
Você já fez todos os testes neurológicos? Traga para que eu veja. Ah, não fiz ainda, doutor. Então, vá fazer. Primeiro você vai fazer o teste. A pessoa chega lá e diz assim, eu estou com insônia, eu não durmo. Eu durmo 1 hora, 2 horas por noite. Você já fez algum teste a respeito? Você já procurou saber se está faltando zinco, se está faltando ferro, cálcio, se você tem alguma dissintonia neuronal? Vai fazer o teste. Porque todo mundo aporta na casa espírita achando que doutrina faz milagre. Doutrina não faz milagre. Aliás, tem hoje, no livro que eu disse para você, leiam a Gênese. Como é que chama mesmo o capítulo? Quem leu? Sobre fluidos. Como é que chama o capítulo? Não. O texto inicial que eu coloquei lá. Milagres. Não existe milagre. Doutrina espírita não faz milagre, nem para um lado nem para o outro. O que nós precisamos fazer racionalmente é acompanhar o processo. Então, se nós temos uma criança, um adulto, que num determinado... E acontece para frente. Até os 15, 16 anos, a pessoa é normal. Aos 16 anos, de repente, dá um curto-circuito neuronal, sai do ar. Vamos fazer um teste. Vamos nos cercar de todas as possibilidades biofisiológicas para depois começarmos a gente pensar no espiritual. Posso fazer concomitantemente? Sim, pode. Não tem problema. Mas procura o psicopedagogo, procura o psiquiatra, procura o neurologista, procura o terapeuta. Depois eu deixo meu telefone com vocês para... Está difícil de vocês pegarem a piadinha, né? No meio do caminho, né? Aí a gente faz o assentamento do processo. Deu para entender, Fernando, como é que é? Se o passista tiver elevada a índole moral e o paciente tiver no seu íntimo vontade de melhorar, isso bastará? O melhor remédio é a fé e a reforma íntima. E aqui está aquele momento do choro. É nesse momento aqui que eu conto a história para vocês da mulher hemorrágica. Como já falaram, eu não vou contar mais. É nesse momento que eu choro. Então, não vou chorar. Todo mundo conhece a história, a parábola da mulher hemorrágica. Jesus disse para ela, não fui eu que te curei, foi a tua fé, mulher. Tá? Relembrem a passagem da mulher hemorrágica. Não vou fazê-lo hoje para não desmanchar em lágrimas logo aqui. Porque isso aqui, é fundamental. Foi para o centurião, foi para qualquer exemplo que vocês queiram. O movimento fala assim, mas por isso, prestem bem atenção no que eu vou falar. Me desculpem a minha insensibilidade. Nós, por 1700 anos, fomos educados na religião católica, dizendo que Jesus é nosso Salvador. Não é. Isso foi colocado na cabeça de vocês por uma questão de poder religioso. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim, por estes, pelo caminho, pela verdade, pela vida, não pela salvação. Jesus não salva ninguém. Quem é que providencia a nossa salvação? Nós. Para isso ele disse, se alguém vos convidar a dar consigo um passo, dê 10. E se mais vos pedir, caminhe 1000. E se ao final desse período ele vos pedir a toga, tira e dá. O que significa isso? É só a gente parar para refletir. Que quem providencia a nossa melhora somos nós mesmos. Não terceiriza a tua fé, não. Não pede para o outro rezar por você, não. Vá rezar você. Vá para o centro espírita, vá para a igreja. Onde você quiser. Vá você fazer a sua parte. Porque a gente fica terceirizando. Reza para mim. Não. Reza você. Vamos nos unir. Tá bom, eu vou te ajudar a orar, mas você vai orar também. Porque senão, é muito fácil terceirizar. O que a gente fez durante 1700 anos foi terceirizar a nossa fé para o padre, para o pastor. Estou doido. A racionalidade do Kardec é tão clara que ele diz, espíritas, instruí-vos. Porque instruindo-se, você vai entender a racionalidade do processo. A racionalidade de Jesus. Ele foi tão racional conosco. Como é que a gente não tem a capacidade de perceber a fala dele?
A gente não para pensar, a gente toca, sem raciocinar. Vamos nós. Vai, tá, segue o bonde. Vamos correr atrás. Não, não é assim. Nós precisamos ter a capacidade de pensar, raciocinar. É isso que a doutrina nos ensina. Sejam racionais, sejam lógicos. Peguem uma obra, é preferível ler uma única obra muito bem lida e muito bem estudada do que repassar 10. É preferível você pegar uma bem estudada do que você ficar lendo 20. Não adianta nada. Guardem bem isso. Você ia perguntar alguma coisa? Sobre receptor e doador. Eu queria que você explicasse o inverso para fechar o... Inverso? O doador e o receptor. O doador e o... O passista não está num momento bom, ou não sendo uma pessoa... você que já você quer adiantar 50 slides para frente, é isso? Sabe o que é duro você fazer um curso e o cara ficar repetindo? Que ele já fez o curso, você está repetindo. Aí ele lembra e fica falando, larga de ser sem vergonha, bicho. Você nunca fez esse curso comigo? Não? É a primeira vez? Ah, tá, então desculpa, tá? Eu vou quebrar o seu galho dessa vez. Tá lá no slide 50, nós vamos falar exatamente disso. Quando a coisa inverte. Você vai na cabine de fluidoterapia. Preste atenção. Casa espírita que não tem cabine de fluidoterapia, é um problema, hein? A cabine de fluidoterapia precisa existir, nem que for um quartinho. Só para aquilo. Mas depois nós vamos falar disso também, porque está lá para frente, no outro slide, tá? Tá bom? Você me perdoa, né? Estou perdoado? Tá, depois você paga uma pizza, tá tudo certo. Aí, mais alguma pergunta aqui, não? Falando em cura, a gente vai cuidar agora de vocês. Vou deixar 2 minutos para vocês lerem ali, enquanto eu vou pegar o meu café, que eu também não sou de ferro. Eu fiz 2 garrafas de café, hein? Não estou vendo ninguém tomar café. Vai dizer que não toma. Ô, tia, próxima semana você traz chá de maracujá, tá? Acabou o maracujá lá do seu pomar, não? Hã? Tem maracujá ainda? Gente, segunda-feira, trabalho no SOS, depressão por magnetismo. O trabalho inteiro vale a pena só pelo chazinho de maracujá da Andréia. É bom, hein? Isso já é muito bom. E quem está trabalhando não deixa não. Quer ver? Eu já fui. Tati, aliás. Tem ou não tem? Tem, tá vendo? Não tenho culpa se você se tranca lá naquela sala do fundo e não, né? Quem tá na... Tem ou não tem chá? Tem ou não tem? Aqui, o pessoal que tem, olha lá. Aí, tá vendo? E não é virtual, não é bom o treino. Não? Nem tem que deixar, senão você vai ficar chateado. Chateado, é isso mesmo. Estamos no intervalo. 4:55. Sirvam-se à vontade de água, de café. Respirem. Hernani, você fez a barba, meu filho. Que bonito, hein? Nossa, você tá bonitão, hein, cara? Você tá lindo. A seu azar é que não tem ninguém solteiro aqui, todo mundo casado. Vocês estão copiando? Vocês estão copiando? Eu vou pôr os slides para vocês. Não, é só algumas palavras. Ah, tá. Tá bom, tá, entendi. É que assim que terminar essa aula, eu vou disponibilizar slides. O café tá bom. Tá bom, tá? Fui eu que fiz, tá? Quê? Tá maneirinho? Delícia. Oi? Não, esse aí é café, como chama? La Santé. Vamos fazer propaganda, né? Depois eu vou cobrar deles. Vocês viram que foi só falar no café, veio todo mundo, né? E vem mais agora também. Você não trupica aí não, acabou. Você não dá um tapa aí não, que o homem te pega ali. Ele é bravo que só o cão. Está acabando o tempo útil. Tem outra garrafinha ali. Você está fofocando de mim aí, né? Você acha que eu não escutei daqui? Você acha que eu não escutei daqui?
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou médio há 50 anos. Estou fazendo 50 anos de mediunidade esse mês. Né? Comecei aos 15 anos de idade, para quem não sabe, tá? Fui pego pelo negócio chamado psicografia. Aos 15 anos, na Barra. Quem tomou, tomou. Quem não tomar, não toma mais. Tenta aí. Demora para vir, depois vocês reclamam. Só não me molhe os livros, hein, pelo amor de Deus, senão dá briga. Ó, o café tá acabando aqui, ó. Acabou o café aqui, nós comemos, tá? Que é que nem mineiro, acabou aqui, nós comemos. O pão de queijo fica por conta de vocês, as torradinhas por conta de vocês, os brioches, tudo por conta de vocês. O café deixa comigo. Claro, você não trouxe nada, você está convidada. Pode trazer rosca, pão. Olha, para vocês verem como eu sou um cara prevenido. Sabe por que isso aqui? Porque no outro curso que nós fizemos, o cara, esse casal que está atrás de você aí, aquele outro que acabou que está sendo lá no fundo, me trouxeram uma rosca, sem cortar. E eu tive que parir uma faca aqui dentro, entendeu? Mas eu pari a faca, tive que ir lá no carro buscar a faca que está dentro do carro. Agora, ó, esse irmão, né? A gente aprende. Pois é, não, mas a gente aprende, né? Agora eu já de antemão trago a faca. Vamos lá? Todos já respirem, entrem de volta na sintonia. A cura pela reforma íntima. Não somos adoentados? Todos concordaram quando eu disse, né? Então, já que nós estamos no hospital, nós precisamos, enquanto espíritas e trabalhadores da doutrina, providenciar a nossa cura íntima. Se nós não o fizermos, será um cego guiando o outro, conforme nos ensinou Jesus. A reforma íntima é um processo que se realiza lentamente pela aquisição de recursos espirituais, através da prática do amor fraterno, da prece, da meditação, da realização de boas obras. 4 coisas. Prática do amor fraterno, da prece. Espírita não reza, não ora de jeito nenhum. A gente devia ser que nem muçulmano, 4 vezes por dia, pelo menos. A gente faz isso? Não. Mas devia, porque a oração é o escudo da nossa alma, nos protege das vibrações negativas. Quem perguntou aí, já sabe. Como é que eu faço para me proteger da... Ore, vibre, mantenha-se ligado mentalmente no alto, nos bons espíritos. Leia uma página, um trechinho do Evangelho, de uma obra espírita qualquer, para te colocar na sintonia, para você não baixar, para você não desligar do processo. Se você não consegue fazer isso fisicamente, tem um negócio chamado internet, aquele aparelhinho chamado celular. Aqui, vamos fazer um parênteses. Eu conto sempre isso. Eu estava dando aula e veio uma normativa do Estado, proibido o celular na sala de aula. Eu desci para a coordenadoria. Chamei a coordenadora e falei, como assim, professor? Não posso usar celular na sala de aula? Ela falou, não, senhor não, professor, os alunos. Eu falei, não, mas os meus alunos usam o celular. Como assim? Falei, usam? A senhora tem celular? Tem, por favor, abre aí. Por gentileza, procurei. Segundo Reinado. Ela me olhou, falei, procura o Segundo Reinado. Abriu, tinha 30 assuntos, 30 páginas sobre o Segundo Reinado. Especificando, eu falei, senhor, está vendo? Como professor de história, eu uso isso dentro da sala de aula. Eu reúno os alunos que têm celular em grupos e peço para eles estudarem especificamente essa matéria pelo celular. Oh, eu não sabia disso. Eu falei, então, o cara que disse lá em São Paulo que é proibido celular na sala de aula, ele não sabe o bem que isso serve para os alunos. Matemática. Vamos procurar a equação do segundo grau, olha aí. Puf, estava lá. Arquimedes, o teorema, procura. Aí eu falei, eu não sabia. Ele falou, pois é, nem a senhora, nem o intelectual teórico que barrou o celular lá, e muito menos o professor de matemática, de português aqui na sala de aula. Aí o tempo andou, se passaram 30 anos. Alguém aqui é formado em engenharia? Ninguém? Engenheiro antigamente usava o quê? Prancheta. Hoje o que o engenheiro usa? Programa
de informática, faz tudo pelo programa de informática. Não tem mais prancheta, acabou. Não tem mais cálculo de régua, de esquadro, acabou, não tem mais. O programa está lá, ele dá a mídia. Sabe como chama isso? Inteligência artificial. E tem gente aí que não entendeu que estudar a doutrina espírita é a coisa mais simples do mundo. Basta você abrir a página do Evangelho no seu celular e ler. Leia, para que você possa meditar ou te servir como parâmetro de boas obras. Trabalhando pelo próximo, porque até ouvir o outro é boa obra, tá? Até você se disponibilizar em atender o outro na necessidade emocional dele, é boa obra, é caridade. Quando você se predispõe a servir, a gente faz qualquer trabalho de beneficência para o próximo. O problema é que a maioria de nós não está disponível para ouvir o outro. Chico Xavier ia saindo de casa para o trabalho, estava atrasado, tinha que andar 500 metros, quando ele saiu de casa, a vizinha, ai, seu Chico, eu preciso conversar. E ele, eu estou atrasado. Oi, mano, escuta o que ela tem para te falar. E ele falou mentalmente para o Emmanuel, eu estou atrasado, trabalho não precisa de você, você é que precisa do trabalho. Escuta a nossa irmã. Olha, e nós estamos predispostos a ouvir o outro? Estamos em condição de atender a necessidade do próximo, seja ele quem for o próximo. E o próximo mais próximo é o cara que dorme com você. De vez em quando, você atravessa em cima dele. A Débora, por exemplo, tadinha da Débora, está lá atrás, olhando, o André está lá sentado com a mão na boca, né? E ela deve estar pensando aí, né? Não pôs a roupa no varal que eu mandei, não limpou a cozinha, quando chegar em casa às 6 horas, vai fazer tudo isso e ainda vai cuidar das crianças. Certo, Débora? Já estão certo. E não faz não para você ver uma coisa, se não come. Então, funciona assim, a gente está predisposto a servir, em qualquer circunstância, em qualquer momento. A gente fura muitas vezes isso aí, tá? Em geral, surge lentamente por um despertar de consciência da pessoa, que vai alargando o campo de entendimento do seu universo espiritual, aqui, na casa espírita. Pode prestar atenção. A pessoa chega para assistir o quê? Evangelho. Tomar passe. Passa uma semana, passa 2 semanas, passa 3 semanas, 4 semanas, ela vem e senta aqui, ó, para começar a estudar. Está bem aqui na frente de vocês aqui, ó. Eu aponto logo o dedo, está aqui, ó. Começou faz 1 mês, ó. Já não aguentou, veio, está aqui, ó. E do jeito que vai, já vou assinar o contrato, viu, Carlinhos? Prepara o contrato, que a Daniela vai assinar o contrato, que nem o Jackson assinou, o contrato com a casa, para trabalhar. Porque isso é o despertar da consciência, que a doutrina nos chama. Eu vou indo, vai. Tem uns que demoram mais, tem uns que é mais rápido, são mais espertos, mais inteligentes, mulher bonita, trouxe as filhas, já ela vai conseguir trazer o marido, trouxe o pai, a mãe, já começa a trazer o marido também, que é o mais difícil, o casca grossa. Aí é assim. E a gente precisa parar para pensar. O que eu estou fazendo na casa espírita? Eu só vou lá receber? O que eu dou? Este curso aqui é para vocês aprenderem a doar na casa espírita. E eu espero que todos entendam o recado. Comecem a trabalhar nas suas casas espíritas em favor dos seus irmãos, do nosso próximo. Tá? Conscientização. A reforma... Deixa eu ver se eu não pulei nada. A reforma íntima promove a cura das doenças que acometem o ser humano através do aprimoramento espiritual, possibilitando a melhoria do estado de saúde do corpo e da alma. Ou seja, trabalhar para o próximo aumenta o meu nível de saúde. Vocês olham para o Chico. Quem fala que o Chico tem 65 anos? Não tem. Parece um homem de 50. Não é? 50, bonitão. Se eu fizesse a barba, a dona Marina estava lascada. Eu ia ser que nem o Hernani na vida ali, ó. Bonitaço. Luciano, já fez 50, Luciano? Já fez 50. Parece que tem 40, Luciano. Parece que tem 40. Trabalhando em próximo. Sérgio, já fez 50? Não, nem parece. Tem 30. Tem 30, Os bonitão. Só os bonitão. A gente deixa a barba por um motivo. Porque senão a mulher vai ficar com ciúmes da gente andando na rua. É ou não é? Por isso, não é, André? Não é, André? Agora eu tenho que dar o outro lado. Este é um trabalho diuturno de educação espiritual. Lá vem de novo, ó. Educação espiritual. Prisão, hospital, oficina de trabalho, educandário. Vão guardando, eu vou repetir o tempo inteiro, que é para ficar gravado na cabeça de vocês.
Porque quando vocês saírem daqui, vocês vão pensar em qual situação eu me enquadro mais. Eu sou prisioneiro? Eu sou adoentado? Eu preciso trabalhar ou preciso me educar? E eu espero que os dois últimos façam efeito na cabeça de vocês. Trabalho e educação. Porque os outros dois, se a gente aprimora, pode ter certeza, num mundo futuro, né? Num mundo que não seja de provas e expiações, tanto a cadeia quanto o hospital vão diminuir, em muito. Mas o trabalho e a educação vão aumentar, tá? No mundo de regeneração funciona assim, tá? Deve eliminar os nossos pensamentos de ódio, de inveja, de vingança, ciúme, de raiva, de maledicência, paixões inferiores e vícios. Pouca coisa. Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na página O Homem de Bem. Leiam, meditem. Escreve aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, a página O Homem de Bem. Leiam com atenção, com cuidado. E não se assustem se você não conseguir se enquadrar em nem 5 daqueles itens. Dos 20 que tem lá que ele fala, a gente quase não se enquadra. A gente bate na trave, esperneia, faz um esforço, acho que eu vou caber dentro aqui. No final das contas, fala, não, ainda não estou. Leiam. E ó, o trabalhador da doutrina precisa de educação espiritual para eliminar. Se você não se educar espiritualmente, você não elimina. Porque é o conhecimento que nos traz possibilidade de melhor enfrentar os nossos vícios. Se você conhece e sabe que o cigarro faz mal para o teu pulmão, você fuma porque você quer. Não é? É livre-arbítrio. Problema seu. Você fuma porque você quer. Se você sabe que a bebida vai te causar, no futuro, uma possível cirrose, problema seu. Você bebe porque quer. Então você tem que saber fazer escolhas na tua vida. Ah, eu tenho raiva do fulano. Seja ele o mal que ele tenha te feito. Azar é seu. A batata podre está crescendo é dentro da tua bolsa, não é da dele. Porque você acha que ele está preocupado que você tem raiva dele? Não está nada. É você, aqui, na sua consciência, que está com raiva, com ódio. Eu tenho ódio. O problema é seu, a batata podre é tua. É você que vai atrair, que vai baixar, vai captar pensamento negativo. Você baixou a vibração, lá vem o pensamento ruim, lá vem a má vontade. Prestem atenção, quando a gente está num processo negativista, aparece de tudo. Quebra o carro, a panela de pressão pega fogo, o arroz queima, a máquina de lavar roupa para, o marido briga com a gente. Escreve o que eu estou falando, é batata. Muda o disco para você ver uma coisa, o mundo fica florido. Você vai, não é de uma vez assim não, tá? Você tem que firmar o taco. Aí as coisas começam a mudar favoravelmente a nosso lado. E se você permanecer firme, aquilo vai se manter, equilibrar, no amor, na paz. Quem sabe, sabe que eu estou falando a verdade. Quem vive o que eu estou falando, sabe que eu estou falando a verdade. Faz 45 anos que eu estou casado. Dona Marina não briga comigo. Ela diz, meu docinho, sou eu. Eu sou um docinho. Ela é meu amorzinho. Faz 45, de casado. Mais 10 de conhecido. 10 anos de... ué. Eu tinha 10 anos quando eu conheci ela. O que você pensou? Praga? Você pensou praga? Não? Karma, foi karma, então não é praga, é karma. É karma dela. Karma, bem, karma que... Sabe o que o pessoal fala aqui? Que ela é latifundiária no céu, que ela já tem um latifúndio, é enorme o latifúndio dela no céu. Me aguenta? Não é, Carlinhos? Carlinhos também. Carlinhos também está na mesma situação. Do lado da Dona Marina tem a Karina. Outro latifúndio. Mas nós estamos ali, desde que nós chegamos juntos. Um do lado do outro, nós abraça e vai. Vamos. É só você falar que vai abraçar. Eu, você e o Emerson. Tem o Rosicler lá atrás, mas ele está quietinho. Reforma íntima sem serviço cristão, sem trabalho no bem ao próximo, é obra interrompida que parou no alicerce. André Luiz. Não é Kardec, não é Oswaldo Pereira Franco, não é Emmanuel, é André Luiz,
que está nos chamando a atenção, que a reforma íntima sem serviço cristão, sem trabalho no bem, sem predisposição para auxiliar o próximo, parou o alicerce, não construiu a casa. Depois desencarna, chega do lado de lá, olha e fala, uai, cadê as paredes? Aí o amigo espiritual vai falar, uai, senhor, você até que estava indo bem, mas teve uma hora que você resolveu parar de trabalhar, arrastado. Não parem, comecem agora e não parem. Pergunta? Na apostila, 20 exercícios para a reforma íntima de irmã Sheila. Olha aqui. Irmã Sheila. Estará aí nos slides para vocês. Executar alegremente as obrigações. Silenciar diante de ofensas. Ouviu, né, Ivanildo? Ouviu? Aprendeu, né? Esquecer o favor prestado. Você fez um favor, esquece. Não cobra não, que é falta de caridade. Ouviu, né, Daniela? Não cobra não. Exonerar os amigos de qualquer de gentileza para conosco. Carlinhos, esse favor que você está fazendo para mim aí hoje, né? Emudecer a nossa agressividade. Para de ser grosso. Eu estou tentando, faz 45 anos. Olha lá. Tá vendo quando eu digo? Olha lá. Tá junto, Carlinhos, olha lá. Rosicler se desaba de dar risada. Não condenar a opinião que diverge da nossa. Por quê? Você pode ter direito à sua opinião. Eu posso não concordar, mas passarei a vida inteira lutando para que você possa opinar sobre o seu direito. Não vai ter cerceamento de direito. Temos que pensar que a doutrina nos ensina exatamente isso. Nós, dentro da casa espírita, não podemos cercear o pensamento do outro. Ele pode pensar, eu posso não concordar. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ter base para conversar, mas não podemos cercear o direito do outro. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Não precisa. Né? Sabe o que é uma pergunta maliciosa? Por que você está usando essa roupa? Você vai aonde? É da sua conta? Te interessa? Você vai com ela? Deixa para lá. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Estou dando, eu repito. E estou aqui de boa vontade. E gosto do que eu faço. Quem já fez sabe que eu gosto do que eu faço, né, tia? Estamos aqui, né? Estamos juntos há tanto tempo já, né? Adoro isso aqui. Aliás, é o sangue do professor, né? Que a gente costuma dizer. Você repete, repete. Quanto mais gente aprende, mais você fica feliz. Né? Bem pago, né? Oi? Bem pago. Bem pago. Não, eu brinco, né? Eu digo, Jesus está me pagando bem para estar aqui. Não tem problema, não. Treinar a paciência. Faz 65 anos que eu estou fazendo isso. Tá difícil. Não riu, né? Agora você não riu, né, cachorro? Você vergonha. Agora você não riu. Você está vendo? É que ele fala isso todo dia para mim. Agora dá risada. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros, sem biografar as nossas dores. Mas o meu é pior. Você foi só uma dorzinha de cabeça. O meu dói o fígado, dói o coração. Dói. É só escutar o outro falar. Põe o ouvido, mas guarda a língua. Põe o ouvido para escutar, o coração para vibrar, guarda a língua que os outros não precisam saber dos seus problemas. Tá? A menos, é claro, que você queira marcar uma consulta lá no consultório. Eu estou aberto. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Então, se eu posso fazer uma doação do meu tempo, enchendo os copinhos de água para o passe, eu não preciso alardear. Eu vou lá, faço o serviço, põe lá e ó, que a sua mão esquerda fez, a direita não precisa ficar sabendo. Desculpar sem desculpar-se. Perdoar sem ficar criando muito embaixo. Desculpar sem desculpar-se. Não precisa. Está desculpado. Você está desculpado, Rosicler. Tranquilo. É só quando a gente for carregar geladeira que nem ontem. 3 geladeiras ontem. Vocês vão passar, eles vão ver 3 geladeiras. Nós ganhamos 3 geladeiras. Mas eu, Hermes, o Rosicler e mais o Neto. O Neto foi chefe de obra, né? Chefe de obra. Não fez nada, só olhou. Eu, o Rosicler, o Hermes, aqui carregamos a geladeira. Mas tudo bem. Né? Faz parte. Ele foi lá e deu uma força moral para nós. Não dizer mal de ninguém. Eu não falei mal do Neto, eu só estou explicando.
Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Acabei de falar. O Neto é exemplo disso. Foi lá, deu uma força moral, não carregou. Também não pode, tem a coluna toda travada, lascada, como é que dá? E é o mais velho de todos nós também, já tem 68, né? Tadinho, tá? Só, né? Pó da rabiola. Alegrar-se com a alegria dos outros, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Não aborrecer quem trabalha. Isso ele não fez. Ele ficou do lado, dando uma força, puxa lá, puxa de cá e tal, não aborreceu. Ajudar espontaneamente, sem ficar aparecendo. Faz e respeitar o serviço alheio. Esse aqui é barra. Na casa espírita, então, tem sempre um que diz assim, ó, o teu serviço está bom, hein, Carlinhos? Mas, ó, podia ser melhor, hein? Você podia... Pô, dá uma força pro cara, mas não precisa ficar dizendo que, né, pô, calma, ele sabe, ele vai melhorar, todo mundo vai... E tem gente que fica, não respeita, fica pondo, o cara varreu. Mais ou menos. Vai lá e faz você faz melhor. Não fica dando parpite, vai lá e faz. Você achou que o serviço não está bom? Vai lá e faz você. Vai lá e faz você. Reduzir os problemas particulares. Escuta a fala dela. Problema. Quem já teve problema na vida aqui? Mentira. Ninguém teve problema. Vocês têm dificuldades, desafios, enfrentamentos. O problema está aqui. Se você trouxer o problema para dentro da sua cabeça, aí vira problema. Porque aí você vai ter mal-estar físico, mal-estar perispiritual, você vai precisar de passe, alguém vai precisar te ouvir. Isso é problema. O resto é desafio, é enfrentamento, sei lá, qualquer outra coisa, menos problema. Então, a Sheila diz, reduzir os problemas particulares. Se você põe na cabeça que você não tem problema, você tem desafios, você tem obstáculos, fica fácil. Porque o obstáculo foi feito para quê? Para que foi feito o obstáculo? Vocês nunca fizeram corrida de obstáculo na vida? A gente pula, a gente transpõe, a gente desborda, a gente tira ele do caminho. Mas a gente não faz dele um muro intransponível na nossa cabeça. Quando você... eu estou com câncer. É problema ou é dificuldade? Ou é um desafio? É uma dificuldade, é um desafio. Se eu vou desencarnar ou não, não tem nada a ver. Porque isso não é problema. Para o espírita, desencarne não é problema. É só, como eu costumo dizer, uma pinguela. Você atravessa daqui para ali. É uma porteira que você passa daqui para ali. Não pode ser problema para espírita o desencarne. Não pode. Se você puser isso como problema na tua vida, você não é espírita. Nem chegou perto. Nem chegou perto. Mas eu fico com medo. Vai trabalhar. Você está com medo porque você não é... E ó, anote, pode anotar. Não é depois do desencarne, por conta dos nossos erros, que a nossa consciência nos cobra. É por conta do quê? Das omissões. Das nossas omissões. Falta do quê? Reforma íntima, de trabalho. Nós não somos cobrados por causa dos nossos erros, das nossas omissões, daquilo que nós não fizemos em prol do próximo. Isso, a nossa consciência vai nos cobrar. Porque errar, nós já sabemos que somos errados já. Estamos reencarnados. A gente já é todo errado estando aqui. É sinal que nós estamos devendo para a lei. Nós estamos reencarnados, que é sinal que nós estamos devendo. Se a gente não tivesse reencarnado, a gente não estava devendo. Estaria no outro plano. Se a gente está reencarnado, a gente está devendo para a lei. E ó, não queiram saber o que vocês fizeram de mal para Deus, hein? Para a lei, para os homens. Não queiram. Porque eu sei que tem gente que não vai dar conta. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Presta atenção. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Quando a doença bater em você, o que você tem que fazer? Sorrir. Sorria. Está doendo. Sorria. Sorria. Por quê? O que Jesus espera de nós? Que nós sejamos o quê? Exemplo. Exemplos de boa conduta. Está doendo. Tudo bem. Não é para a gente falar dos nossos problemas.
mas desde os 54 anos eu tenho um problema de coluna que dói um absurdo. Mas ontem nós carregamos 3 geladeiras. Não fiz muito esforço, mas ajudei, né? Entendeu? Só onde eu quis chegar, todo mundo aqui tem alguma dor física. Se não tem, vai ter, pode ter certeza. Lá para frente vai ter. O que você não pode é ficar parado, sentado à beira do caminho, como diz a música do Roberto Carlos, esperando a morte chegar, como dizia o Raulzito. Levanta e vai trabalhar, vai providenciar o seu melhor. Tem um monte de filme aí na internet mostrando o cara aleijadinho das pernas, dos braços, sem braço, cotozinho, trabalhando. E tem um monte de gente sentada na porta do Banco do Brasil pedindo esmola. É um absurdo. Mas é a realidade do planeta de provas e expiações que nós vivemos. Porque aqueles que fazem estão capacitados para servir. E aqueles que pedem não conseguiram nem chegar ainda na proximidade disso. Ok? O aprendiz da experiência terrena que quiser e puder aplicar-se, pelo menos, a alguns dos 20 exercícios aqui propostos, certamente receberá do Divino Mestre, em plena escola da vida, as mais distintas notas do curso da caridade. Eu estou nesse aqui, ó. Cadê? Aqui, item 9 aqui, ó. Todo mundo sabe. Eu nasci para treinar minha paciência. Tá difícil, hein? Quem trabalha comigo sabe que tem hora que eu... Meu curtinho assim, sou filho de espanhol, é desculpa, né? É desculpa. Curtinho assim. Eu treino. Tem dia que eu tenho vontade de pegar alguém pro pescoço. O meu amor, não. Outro. Amorzinho, não. Por quê? Porque a gente treina. Treina. Então, aí vai um exemplo. Alguma pergunta aqui? O exemplo é o seguinte. Qual é o tamanho da famosa escada do crescimento espiritual? Não tem ideia, Sérgio? Não. Não é o tamanho assim, é do degrau. O degrau tem 3 dedos. O degrau da escala evolutiva tem 3 dedos. Não é um degrau de 20. 3 dedinhos. Sabe por quê? O pé de vocês pesa feito chumbo. Não consegue subir. Mas quando você consegue subir o degrau, só 3 dedos. Ele é amplo como essa sala. E talvez seja mais largo que essa sala. Você pode escorregar naquele degrau evolutivo, levantar, cair, rodar para um lado, rodar para o outro, até que você vai encostar lá no outro degrau. E aí vai de novo o projeto de subir 3 dedinhos de degrau. A nossa existência é assim. O nosso processo educativo é assim. Há 2000 anos, são 20 degraus. Pensem, se nesses 2000 anos vocês tiveram 20 encarnações. Há uma probabilidade muito grande. A cada 100 anos um reencarna. Não interessa quanto você viveu. A cada 100 anos um reencarna. Quantos degraus você subiu? A maioria de nós não conseguiu subir 10. Nós ficamos patinando no mesmo degrau durante séculos. Senão nós já estaríamos muito para frente. Nós não estamos. Estamos patinando num degrau curto, largo e profundo. Porque nós não conseguimos mudar. Talvez agora que a gente conseguiu conhecer a doutrina espírita e entender um pouquinho da racionalidade do processo criativo de Deus, onipotente, onipresente, onisciente, conforme nós falamos hoje no Evangelho no Lar, quem escutou o programa ouviu, quem não escutou trata de olhar lá no YouTube, vocês vão ver o Evangelho no Ar. A gente comentou exatamente isso. Deus, na sua imensa grandiosidade, nos oferece inúmeras oportunidades. Quantas que nós abraçamos? Quase no fim da aula de hoje. Breve histórico. Entre os espíritas, o passe, a fluidoterapia, é um agente usual de cura. Foi o espiritismo que promoveu sua reabilitação aos olhos do povo, prestando-lhe desta forma enorme serviço ao povo, maiormente ao mais humilde e necessitado, que dessa prática ofere enormes benefícios. Vocês, que são tudo rico, de saúde,
de trabalho, de expectativas, de boa vontade. Vão visitar a periferia das cidades. Vão visitar os centros espíritas mais humildes. Amanhã vocês estão convidados às 8 horas da manhã para ir lá no Padre Vitor, no setor aviação, atrás do aeroporto, logo ali atrás do aeroporto. Vão conhecer. Ali não é um dos piores. Ali já está bem melhor, já foi muito pior. Em termos de condição social. O que aquelas pessoas vão buscar lá? Exatamente isso aqui. Passe as radiações benéficas que nós podemos doar. Sabe quanto que nós vamos precisar? Quando vocês caírem doentes. Aí vocês vão procurar a casa espírita para tomar passe. Porque vocês vão estar doentes. É a única hora que nós, os mais aquinhoados, com saúde, com trabalho, com família, com boa condição social e financeira, vamos precisar tomar passe, tomar fluidoterapia. A menos que você esteja desorganizado mentalmente. Aí sim, nós estaremos nessa condição. E se você está desorganizado mentalmente, é porque alguma coisa não andou bem aí para trás, em termos daquela reforma íntima. Porque se você tivesse buscado a reforma íntima, no fundo do seu íntimo, lá atrás, prestando o serviço de amor ao próximo, você não estaria na condição mental ou espiritual que você está hoje. Simples assim. Começa a mudar, começa a servir, que o benefício da espiritualidade te alcança. Prestem atenção na minha fala, por favor. E pensem, reflitam. Se eu estou numa situação deficitária, física ou espiritual, é porque eu não aprendi a servir, eu não aprendi a amar durante esses anos todos da minha vida. Se eu olhar para trás e medir o tempo que eu estou usando para atender ao serviço de amor do Evangelho de Jesus, eu vou descobrir que eu não estou servindo nada. Querem um exemplo? Casa espírita. Você vai uma vez por semana e fica vou quebrar o galho de vocês, 1h30. Numa semana, 1h30. Num mês, 6 horas. Confere? Num mês. Em 10 meses, 60 horas. Quantas horas de trabalho você deu, Sérgio? 60 horas. Quantas horas? 5 vezes 8? 6 vezes 8? 7 vezes 8? Bateu. Em 10 meses, você não fez 8 dias de serviço. Ou seja, você não trabalhou uma semana. Em 10 meses, você não trabalhou uma semana. E você me bate no peito, dizendo que está trabalhando para Jesus? Acorda. Acorda, gente. Não estamos fazendo nada. Nós não estamos fazendo nada. Isso é trabalhar. É por isso que os espíritos nos conclamam ao serviço de amor diuturnamente. Não importa quem, faça o seu melhor. Ouça, converse, acolha, ampare, faça o seu melhor, porque a gente faz muito pouco. Não se ignora que tantos passos como as radiações são conhecidas desde a antiguidade, tendo sido corrente a sua prática, se bem que sempre rigorosamente privativa de iniciados e sacerdotes de várias religiões em santuários fechados. Quem estuda um pouco da religião egípcia vai perceber que lá no Egito isso aqui já acontecia. Lá no Egito, entre os persas, eu ia falar Zaratustra, não é Zaratustra, Zoroastro ensinava, Sócrates ensinava, mas era aberto para todo mundo? Não, porque não era todo mundo que entendia, só quem estudava, só para quem procurava o conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. A diferença é que a doutrina rasgou o véu de Ísis, como diz a filosofia hermética, e nos colocou de frente para a grandiosidade do processo do trabalho. Depende única e exclusivamente de nós. Nós não estamos mais fechados dentro dos nossos templos. Nós podemos fazer isso no hospital, na rua, em casa, com o vizinho, difundir o nosso conhecimento e o nosso trabalho em prol do nosso próximo. Nós podemos estar em casa e mentalizar,
Ou o Luciano vai fazer uma operação hoje. Ô Senhor Jesus, ajuda lá, que os espíritos amigos possam auxiliar. O que você está fazendo? Uma vibração, uma radiação à distância. Mas você está fazendo, isso é caridade, que ninguém está sabendo o que você está fazendo, nem o próprio que está recebendo está sabendo. Mas você está fazendo. Você pensou na pessoa. Esse é o propósito do nosso trabalho. Hoje, aqui. Despertar consciências. O próprio Jesus não ensinou a curar por meio da imposição de mãos? Nós não podemos nem questionar isso, nem pensar. Foi o que ele mais fez. Nós mesmos já sabemos disso. Mas, se não for o Espiritismo promovendo sua generalização e demonstrando sua utilidade para a cura das moléstias físicas e psíquicas, sem dúvida, que tais agentes seriam hoje meras reminiscências de coisas do passado. E para provar para vocês que essa frase aqui tem todo um cabedal, vamos pegar a nossa conversa no início desse processo. Fernandinho, lá na Igreja Católica. Ó, tem a hora da vibração espiritual lá. Levanta as mãos, vamos orar. Na igreja. Na hora que você está no aniversário, agora os católicos, como é que canta a musiquinha? Abençoa, Senhor. O que é aquilo? Ó. Você vai na igreja dos crentes, qualquer uma delas, tem a hora da reza. Todo mundo ergue a mão para o céu. Reza para Deus. O que é aquilo? Energização. Fazer uma corrente de irradiação vibratória. Só que quando isso começou? Depois que esse troço aqui apareceu no mundo de novo. Foi depois disso aqui que nasceu Jorrei, nasceu... Me chamou outro aí? Reiki. Nasceu depois disso aqui. Antes, não tinha. Foi do despertar da consciência. E vocês verem como que os espíritos funcionam? O messiânico estava lá no Japão. Apareceu um lá. O outro estava não sei aonde, o outro estava não sei aonde. Foram aparecendo, porque os espíritos trabalham sem denominação religiosa. Trabalham no bem, no amor. Dê o nome que você quiser dar. Esse é o processo. O nosso chama passe fluidoterapia. É nosso, nós temos regras, nós temos um caminho a seguir. Por isso que eu falo, não mistura. Uma vez um pessoal do Reiki falou para mim, podia ser... Não, não pode, aqui não. Você quer fazer o Reiki? Beleza, ótimo, excelente. Funda o Centro Reikiano de Franca e leva todos os reikianos para lá, sem problema. Mas não mistura Reiki com casa espírita, porque não tem nada a ver. Reiki não é doutrina espírita. É igual, é semelhante, não é igual, semelhante. Tem fundamentação diferente, para lá. Passe espírita, para cá. O passe do Fernandinho é católico, para lá. O passe do pastor é para lá. Vamos separar as coisas. Todos estão dentro de um padrão de amor. A gente é doação, mas não mistura técnica. Para não confundir a cabeça do leigo. O nosso problema é confundir a cabeça do leigo. Na Umbanda tem médium que recebe espírito. No centro espírita também. Só que lá tem tambor, bate-bumbo, roda. Aqui não. Aqui a legislação diz, especialmente nessa casa, se cair no chão vai levantar, ó. Vai levantar. Aqui nessa casa foi assim, caiu no chão vai levantar. É ou não é? Aí diz assim, o cara é mau. Eu sou mau. Eu sou mau. Não rola no chão não, que levanta ela ataca. E é verdade. É verdade. Porque funciona assim. É questão doutrinária. Não precisa. O médium precisa ter controle do corpo. Quem manda sou eu. O espírito obedece a mim. Está incorporado. Não mando no meu corpo. Manda assim. Se você falar abobrinha, é o espírito que vai ser cobrado? Não, é você. Fala uma abobrinha grande na casa espírita, para você ver se o pessoal não cai de pau em cima do você. É do você que vão cair em cima de pau. Foi o espírito que falou, coisa nenhuma. Foi você que falou. Eu não ouvi da boca dele, eu ouvi da tua. Simples assim. Entenderam? A responsabilidade é de quem? Do médium. Vai fazer fluidoterapia. Presta atenção, só.
Você vai fazer isso lá fora. Na minha casa espírita, não. Não faz esse trem em casa espírita que eu tiver presente, que eu vou, cata a obra e pá na cabeça do cara. Tá aqui, ó. Tá aqui no Evangelho. Toma aí. Você vai pôr isso dentro da cabeça na marra. É inconcebível na minha cabeça que o espírita que estuda, que tem conhecimento doutrinário, que leu Kardec, faça umas besteiras dessas. Pelo amor de Deus. Perguntas? Depois disso aqui ninguém tem perguntas. O cara dá um escândalo aqui na frente, né? Mesmer. Quem foi Mesmer? Mesmer realizou trabalhos ao ar livre com pessoas que procuravam busca de tratamento. Você está vendo o parzinho de muleta aqui, ó? Isso aqui é uma fotografia. Está vendo ele fazendo irradiação? Vocês estão vendo que é pela ponta dos dedos, né? Está vendo aqui? Vocês vão aprender que nós temos 3 tipos de irradiação. Dedal, palmar ou os 2. Para quem não sabe, vai aprender a técnica, tá? Ali, ó. Ele está fazendo irradiação. Mas percebam, como ele fazia ao ar livre, quem está sentado à frente recebe e assim vai diminuindo para lá, ó. Mas o espírita veio, porque isso aqui é uma técnica magnética, ele está doando dele, que é o que nós fazemos no SOS Depressão, que não tem nada a ver com reiki. Hein? Então, na segunda e na quarta-feira, nós fazemos esse trabalho aqui, o magnético, doação do médium. Né, Inês? Tem dia que sai até torta, assim, né? Cansada. É vontade de chegar em casa e prostrar-se, porque é doação pessoal. Isso aqui é magnético, é nosso, animal. Somos nós que produzimos, tá? E o Mesmer desenvolveu essa técnica. Quem era Mesmer? Vocês já vão saber. E aí, a doutrina espírita, 100 anos depois, porque isso aqui foi em 1770, em 1850, Kardec vem e estabelece um padrão entre o magnetismo pessoal, individual, e o fluidoterápico, que é uma mistura da doação sua e dos espíritos. Essa é a diferença que nós precisamos entender. Passe espírita, você faz de 2. Eu e o plano espiritual. 2 é força de expressão, né? Eu e mais quantos estiver na lista. E eles atuam mesmo, não tem... Vocês entram... Por que tem que ter uma cabine de passe? Porque aquilo ali é uma enfermaria. Aquilo ali é um laboratório. Eles põem um monte de aparelho lá para atender. Quem tem olhos para ver, que veja. Tem aparelho dentro da cabine de passe, vocês não imaginam a quantidade de aparelhos específicos que os espíritos utilizam. Você que está falando isso? Você que viu isso? Não. Manuel Filomeno de Miranda, um tal de Bezerra de Menezes, carinha aí, doutorzinho aí, que disse, que falou em mais de uma obra, especificou que a cabine de fluidoterapia é um ambiente de trabalho de enfermaria. Tem um monte de trabalho que se faz com aparelho, um monte de coisa. Basta ler, está na obra. Basta ler, está na obra. Aí depois diz assim, eu não sabia. Franz Anton Mesmer foi médico austríaco, criador da teoria do magnetismo, teoria, tá vendo? Animal, conhecido pelo nome de mesmerismo. Nasceu em 23 de maio de 1934, em Esnang, uma pequena vila perto do Lago Constance, na Suíça. Estudou teologia em Ingolstadt, formou-se em medicina na Universidade de Viena. Em 1775, eu falei, Suíça, eu menti. Não é Suíça nada. Deve ser ali naquela região, entre a Áustria e a Alemanha, algum lugar assim. Só se eu estiver muito enganado. Depois eu vou ver para vocês, tá? Para não mentir, porque eu não gosto de mentir. Não me lembro. Em 1775, após muitas experiências, Mesmer reconheceu que podia curar mediante a aplicação de suas mãos. Acreditava que dela desprendia um fluido que alcançava o doente e declarou: de todos os corpos da natureza, é o próprio homem que com maior eficácia atua sobre o homem. Esta frase é lapidar. Sabe por quê? Ele falou aquilo que Jesus mostrou. Quem cura? Jesus? Não é? Então, é do homem pelo homem. Aí, a eficiência. É a interação fluídica. É a interação de pensamento entre nós. Um cura o outro.
A doença seria apenas uma desarmonia do equilíbrio da criatura. E o é. Veio a doutrina espírita sendo depois e provou. Nós temos chakras, nós temos plexos, desarmoniza um plexo, você desarmoniza o resto do corpo. Você tem um problema, por exemplo, no gástrico, ele vai refletir no esplênico, ele vai refletir no solar, pode refletir até no cardíaco ou no coronário. Quer ver um exemplo? Uai, o patrão foi embora. Só porque eu fui dar exemplo. Mal-estar, dor de cabeça, mal-estar, dor de cabeça, mas eu não comia nada, não bebia nada. Como é que podia ter tanta dor de cabeça? Um dia, um belo dia, deu um estalo na cabeça do tonto. Eu falei para ela, você já tomou alguma coisa pro fígado? Ela falou, não. Fui lá na frente, peguei 3 folhinhas de boldo em casa, nunca falta. Aquele montão de água, num copo, ó o montão de água. Ficou verde, verde puro, verde gostoso, musgo. Bebe. Ela... 15 minutos, passou a dor de cabeça. O problema estava onde? No fígado. E o fígado está onde? No esplênico, aqui embaixo. Mas a dor estava aqui. Ó. Então, um chakra desarmonizado reflete no outro. Só para vocês terem uma ideia. E isso acontece com todos nós em tudo quanto é lugar. Tá? Então, você tem um problema no corpo, para e pensa. Deixa eu ver o que eu preciso mudar. Tem alguma coisa errada aí. Tá? Fluidicamente. Tem alguma coisa fora do lugar. A doença seria apenas harmonia no equilíbrio da criatura. Mesmer, que nada cobrava pelo tratamento, olha, ele era médico, hein? Preferia cuidar de distúrbios ligados ao sistema nervoso. Tem um motivo, né? Não sei se vocês sabem que naquela época o atendimento psiquiátrico era um desespero. Tá? Então, tudo era ligado aqui. E ele, como cientista, tinha interesse também, né? A gente tem que lembrar da preferência do cara. Durante anos, semeou a cura de enfermos, doando do seu próprio fluido vital em atitude digna daqueles que sacrificam por amor ao seu trabalho e aos seus irmãos. Por quê? A doação magnética desgasta o corpo. Se você não souber revitalizar, você vai perdendo energia, vai perdendo energia. E aí a coisa fica ruim. Tá? Existe uma maneira de fazer isso. Ao longo do tempo aí do trabalho, a gente vai para demonstrar a realidade da imposição das mãos como meio de alívio aos sofrimentos, tal como a utilizavam os primeiros cristãos antigamente e os espíritas atualmente. Apóstolo Paulo dizia, curai pelas mãos, estendei as vossas mãos sobre a cabeça dos seus irmãos e orai em favor deles. O que é isso? O Fernandinho faz ali na igreja, o pastor Cláudio faz na dele lá, e nós fazemos aqui. Simples assim. Faz um favor, aquele do fluido, por gentileza. Vamos mostrar, vamos acabar aqui no nosso texto, vamos mostrar outra coisa para vocês. Eu posso dar passo fora da casa? Você está adiantando 30 slides, mas eu vou responder. Sim, quando for, e não sou eu que estou respondendo, tá? Está escrito. Sim, quando a pessoa estiver impossibilitada de vir à casa espírita. Ela estiver doente, no hospital ou na casa dela e você não puder. Nós temos aqui um trabalho de passe volante. Está ali a companheira Ivanilda, mais a dona Marina e mais outras 2 companheiras que fazem esse trabalho quando a pessoa está adoentada no lar. Ou, como é o nosso caso aqui, que nós temos 5 casas terapêuticas onde estão os nossos egressos do hospital. Estão espalhados aí na cidade, temos 5 casas. A equipe vai fazer, aliás, nós estamos esperando gente para criar uma nova equipe de passe para uma 5ª casa. Se alguém aqui tiver a condição de doar um dia da semana, me avise, por favor, avise a gerente, a gestora, que você pode trabalhar fluidicamente, auxiliando o próximo, tá? Nós temos aí necessidade de trabalhadores. Mas na minha casa, não familiar, tem todo mundo. Pode sim, desde que, como eu disse, a pessoa não possa sair de casa. A minha mãe não é espírita, ela é católica. Posso trabalhar, fazer? Pode. Tá? Você não consegue levá-la no centro espírita? Faça lá. Não precisa todo o trabalho, né? Basta você estar ao lado dela, aqueles minutinhos de radiação, vibração, que você estará doando a sua energia. Lembre-se,
Fluidoterapia é doação de fluido de amor. Mas a gente, como mãe, faz isso. Todo o tempo. Aliás, mãe é o melhor fluidoterapeuta do mundo, desde Piquitiquim. Está doente, a gente põe a Exato, e alisa, e passa, esfrega, e meu amorzinho, o que é aquilo? Doação de energia, tá? Falou bem. Mas aí tudo bem. Lembra? Faz parte. Isso é doação de amor. A mãe faz isso naturalmente. Nós estamos nos referindo àquelas pessoas que pedem ou que têm necessidade muito premente, que não estão ligados ao nosso círculo, entendeu? Pai e mãe faz isso com o filho o tempo todo. Mas, tipo assim, a gente, como mãe, ou alguém da família tem uma pergunta, Aham. você sente que está numa necessidade ali naquele momento, a gente não pode mentalizar? Se a pessoa... Sim, pode. Mentalizar. Nós estamos falando do passe como um trabalho técnico. Como vibração, você pode a qualquer momento. Por isso que nós temos aqui na casa 2 trabalhos. Um trabalho presencial de fluidoterapia magnética, que você conhece. O pessoal entra na sala, tem o grupo vibrando e tal. É diferente do fluido, do passe. Nós temos 2 trabalhos. O passe normal, que todo mundo conhece. E temos um trabalho fluidoterapêutico magnético, que a pessoa vem fazer atendimento fraterno, entra na sala, senta na cadeira, tem 2 passistas, um atrás e um na frente, 4, 5 médios em volta vibrando, na mesma posição. Às vezes lá atrás tem um grupo de suporte, a pessoa faz 4 semanas de tratamento aqui na casa. E nós acompanhamos, mediante algumas orientações do plano espiritual. Na 5ª semana a gente chama a pessoa e dá uma devolutiva para ela. Se ela melhorou, tudo bem. Se ela não melhorou, ela volta para mais 4 sessões de tratamento. Aqui. E temos o mesmo serviço à distância. Nós temos 2 grupos que fazem trabalho de irradiação, vibração à distância. A gente pega o nome da pessoa, faz uma ficha, a ficha vai para a cabine, nós temos 7 pessoas na cabine, em cada cabine, e ali faz uma vibração à distância, com observação de cada um dos companheiros que estão ali no trabalho. Então, quando termina a vibração, pergunta: você sentiu alguma coisa sobre tal pessoa? Ah, eu senti. Eu vi isso, eu vi aquilo, eu senti ela triste, deprimida, ou eu senti ela ansiosa. E a gente, escreve para dar uma devolutiva para a pessoa. Então, nós temos o mesmo trabalho, presencial e à distância. Como nós temos uma necessidade muito premente aqui, né? A gente tem observado um grande acúmulo, a gente tem feito bastante atendimento nesse sentido. Para encerrar, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Parece que eu recomendei ler isso aqui. Os milagres, capítulo 14, os fluidos. 1. Natureza e propriedade dos fluidos. Elementos fluídicos. 2. Como princípio elementar do universo, ele assume 2 estados distintos. O de eterização ou empoderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. Ectoplasmia, já ouviram falar? Todos nós produzimos ectoplasma. Ela é uma substância leitosa e branca, que é o fluido que se materializa. E que o meu livro que estava ali? Como é que você pegou o meu livro ali? Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui um processo de ectoplasmia, ó. Tá vendo? O espírito materializado. Isso aqui é petróleo. Tá vendo que é branquinho? Aqui, ó, na capa de trás, ó. Marina, depois nós vamos ter uma conversa, tá? Pegou o meu livro e eu não vi. Alguém mais pegou o livro aqui? Aí, isso aqui é ectoplasmia. O que é isso aqui? É o fluido magnético materializado, que é isso aqui, ó, ponderabilidade. A gente pode pesar, pegar. Ele é ponderável, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermediário é da transformação do fluido em matéria tangível. Existe um momento que isso acontece, é física pura. Quem estuda um pouquinho de física sabe que existe um momento em que determinada matéria sai do estado líquido para o gasoso. Vocês conhecem essa historinha aí? Vocês viram, né? Tal de água. Está materializado. Você pega, você põe na mão assim, ó. Pega no sentido de, né? Ele é mais tangível quando ele está congelado. Você pega o gelo, pega as bolinhas. Aí você fala, é água? Você fala, não é gelo. É água, é a mesma coisa. Mas ele está.
num estado de ponderabilidade absoluta, gelo, meia boca quando é água, e ele está imponderável quando ele está lá no céu e cai em cima da nossa cabeça torrentemente como gotículas de água. Gostou? Mas ainda aí não há transição brusca. Portanto, podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. O nosso fluido é intermediário, porque os dos espíritos superiores é imponderável, e dos espíritos mais é bem ponderável. Nós estamos no intermédio. Conseguiram perceber? Aqui ele dá um exemplo. Deus, o espírito e a matéria. Na realidade, tudo isso aqui é energia, tá? Só existe isso no universo, energia. Nós traduzimos a nossa condição energética com o termo espírito, quando encarnado, matéria. Deus é energia. Deus não tem forma. Tá? Deus não tem forma. Deus é energia. Não me pede para explicar. Eu não conseguiria traduzir em palavras essa condição aí, tá? O espírito, somos nós fora da matéria. E a matéria, somos nós na matéria. Porque a matéria, sem nós, vocês já conhecem, né? A matéria sem nós, como é que é? Basta ir no velório, vocês vão descobrir. Se ninguém foi lá, pôs a mão, sabe como é que é. Alguém nunca pôs a mão no corpo sem espírito? Faça um teste, põe lá. Vocês não vão sentir diferença nenhuma entre aquele corpo e o caixão. É a mesma coisa. Está durinho, igualzinho o caixão. Se você der com martelo, assim, ele pode até quebrar, que nem o caixão. Mas não sente nada, tá? Não vai doer nada. Porque a matéria está sem o princípio inteligente, o espírito. Tá? Foi nesta posição que o Kardec falou sobre as mesas girantes, quando começou lá na França, em 1550, que começou as mesas a andar de um lado para o outro, ele dizia, para, a lei da física é inexorável, somente uma inteligência superior poderá mexer alguma coisa. Isso aqui não tem nada superior, não pode mexer. Aí ele foi estudar, que é onde a gente tem que parar para pensar, tá? Transformação fluido cósmico, que é o que nós vamos aprender a trabalhar aqui. O imponderável está no campo do espírito e o ponderável está no campo da matéria. Nós podemos trabalhar com a ponderabilidade ectoplasmática fluídica? Sim. Algumas pessoas fazem isso de uma forma muito ostensiva. Existem médios que conseguem plasmar coisas na mão. Nós ainda não, mas essa é a grande realidade para todos nós. Plasmar as coisas. Quem nunca viu, perdeu. Eu tive a oportunidade de ver 2 vezes, fiquei impressionado, e é de impressionar, você fica impressionado de ver um encarnado plasmar o troço na mão. Pegar assim. Divaldo Pereira Franco conta a história de Sai Baba. Vocês perceberam o HD externo funcionando? Viu? O HD externo funcionou na hora. Não nem pedi. Pop! Sai Baba, indiano, mestre. Divaldo foi lá conhecê-lo e ele pergunta, num grupo de ingleses, brasileiros, alemães, o que cada um desejaria dele. Peçam o que quiserem. E aí uma criatura lá, que era inglesa, disse, meu marido, falecido marido, há 50 anos me deu um anel que eu perdi no mar. Ele enfiou a mão assim num monte de cinza, segurou a cinza na mão, puxou e abriu e disse, era esse? Igualzinho. Igualzinho. Ele não tinha visto o anel, mas ela pensou no anel, ele recebeu a informação. O tio da Marina estava presente no dia. Foi ele que me contou a história. Ele falou, Chico, é de arrepiar o cara. E eu falo com isso, fico todo arrepiado. É de arrepiar. Por que que isso tem lá, não tem aqui? Quem pode me responder? Gente, é simples, é retórica. Ele estava na Índia. O povo precisa de materialidade. Nós não. Nós já estamos num andar superior, que é o da racionalidade. Por que que não temos mais mesas girantes no meio espírita? Porque nós já temos conhecimento. Não precisamos mais disso. Nós não somos Tomé. Tomé que precisou enfiar o dedo na chaga do Cristo para saber que era o Cristo. Nós não. Nós temos fé. O que que gera fé em nós?
Conhecimento. Conhecimento. Prestem atenção. Os físicos dizem, provado cientificamente, não há o que discutir. Quanto mais eu conheço, mais eu tenho fé. Por isso que Kardec diz, espíritas, instruí-vos. Porque quanto mais você se instrui, mais o conhecimento alarga o teu grau de fé no processo. O amor entra aí, porque o amor é o cimento que junta as coisas. O amor é o cimento que amalgama a colinha entre o conhecimento e a prática. Alguma pergunta? Muito bem. Obrigado, Carlos. Convido vocês a encerrarmos a nossa reunião de hoje. Vamos elevar o pensamento a Jesus, rogar a Ele que nos envolva com as suas vibrações de amor e de paz. Senhor, divino pastor de nossas almas, imensa é a nossa alegria de podermos compartilhar os conhecimentos da doutrina espírita com todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, nesta tarde e noite magnífica, que esta casa possa nos providenciar, ao longo de mais algum tempo, todo o conhecimento necessário para a nossa melhoria espiritual. Rogamos a Jesus que nos mantenha firmes e fortes na nossa vontade de servir no bem, de continuar trabalhando em nossas casas espíritas em favor dos nossos irmãos mais necessitados. Por isso nós te agradecemos, Senhor, esta oportunidade bendita. Possamos deixar esta casa sob os auspícios da tua paz, das tuas bênçãos de amor, não só hoje, por toda a eternidade. Que assim seja. Jesus nos abençoe. Vocês estão dispensados, pode ir embora. Aí ninguém quer ir embora, tá vendo como é que é aí? Fica...